Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Será que deu ruim aí pro Arrascaeta, hein? Ontem, uma lesão, fraturou a clavícula, a verdade é essa aqui, né? Lado direito. E hoje vai ser submetido a uma cirurgia. A questão é, vai jogar a Copa do Mundo? Tô até com a camisa do Uruguai aqui, em homenagem ao Arrascaeta. Será que vai jogar a Copa do Mundo? Bom, tem um caso semelhante que aconteceu com um jogador do Botafogo, que pode ser um alento aí pro Arrascaeta, né? Apesar de cada corpo é um corpo, a idade desse jogador que eu vou falar aqui ele é muito mais jovem, né, do que o Jorge de Arrascaeta. Mas enfim, o torcedor do Flamengo está preocupado. Logo antes de um clássico importante, o Flamengo está na perseguição do Palmeiras no Brasileirão. Ontem tropeçou, não dá para chamar também de que tropeço, né? Mas, enfim, poderia ter vencido. O Estudiantes acabou quase perdendo, né, no final do jogo. Aliás, os brasileiros não foram muito bem ontem, né? Não foram muito bem nas Copas continentais, né? O Grêmio conseguiu entrar para a história. Aliás, o Carlos Vinícius entrou para a história ontem, né? O Atlético Mineiro está querendo entrar para a história negativamente, né? Igualar o Cruzeiro do ano passado, ser eliminado na primeira fase da Sul-Americana como lanterna, é o que o Galo quer, pelo amor de Deus, né? E falar aí de Palmeiras também, que acabou tropeçando no Cerro Porteño. Abel, como sempre, reclamando, aquelas reclamações. O Abel enche o saco, né? A gente sabe, enche o saco. Agora, o nível da argumentação do Abel beira a teoria da conspiração. Tá? Vou contar para vocês qual a teoria da conspiração dele para o empate do Palmeiras ontem no Paraguai. E só o Mirassol salvou. Olha só, hein? Que nível chegamos. O lanterna do Campeonato Brasileiro foi a salvação desse dia de hoje. Enfim, vamos falar sobre tudo isso aqui no Dois Toques, mas antes eu peço para você deixar aquele like, para você se inscrever. A gente está aí chegando, a marca de 54 mil inscritos aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. A Casa do Futebol a gente fala de tudo, né? E hoje eu vou dar um destaque aí para o Arrascaeta, que vai ficar fora em torno de 45 a 60 dias, né? Não tem como fugir disso, não tem como fugir disso. Esse prazo quem dá são os próprios médicos, né? E aí, é claro, traça ali 45 dias, tal. 45 dias já seria 1 mês e 15 dias. O Uruguai estreia na Copa do Mundo antes disso, contra a Arábia Saudita. Eu não acho que o Arrascaeta vai deixar de ir, vai deixar de ser convocado, né? Então, claro que por uma questão de ajudar o seu atleta, o Departamento Médico do Flamengo vai emitir um comunicado que em 40 dias ele está pronto. Em 35 dias ele está pronto. E a gente sabe que não estará, né? Não estará pronto. Mas pelo menos para não atrapalhar a convocação do jogador, né? Que é claro, pode até e vai perder alguns jogos da fase de grupos, sem dúvida nenhuma, né? Não joga pelo Flamengo, antes da Copa do Mundo não joga pelo Flamengo. Vinha engatando uma sequência interessante, porque o Arrascaeta ele termina a temporada passada no limite físico, começa essa temporada sendo muito poupado, e aí engata uma sequência com gols, com pênalti, né? O pessoal chama de arrasca-pênalti. Com gols, pênaltis, passes, enfim, sendo o grande nome do Flamengo nessa atual temporada, estava jogando muita bola. E agora a iminência do clássico com o Vasco, no primeiro tempo de Flamengo e Estudiantes ontem pela Libertadores da América, ele fratura a clavícula e vai ficar fora aí em torno de 2 meses, né? De 45 a 60 dias. O Álvaro Montoro, jogador do Botafogo, na altura dos seus, na primavera dos seus quase 20 aninhos, né? Nem 20 anos, ele demorou por volta disso aí, né? 45 dias, e entrou em campo aos 30 do segundo tempo, depois desse prazo. Então isso eu estou falando de um jogador extremamente jovem. O Arrascaeta já convive com lesões de tudo que é tipo, e agora uma que não tem nada a ver com os problemas pelos quais ele vinha passando, né? Problemas físicos, mas o corpo já um pouco mais cansado, ele tem uma recuperação talvez mais retardada do que
a do Álvaro Montoro, né, que está na ponta dos cascos. Enfim, o torcedor do Flamengo fica triste porque é óbvio que o Flamengo perde o seu motor. O Flamengo não é o mesmo sem o Arrascaeta. Bom, serão 2 meses aí de agonia, né? Seja para o torcedor do Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, seja também para quem queria ver o Arrascaeta na Copa do Mundo com a seleção uruguaia. Bom, o Flamengo empatou, mas o empate não foi ruim dentro do estádio do Estudiantes. Quem perde pontos é o Estudiantes, né? É claro que pela qualidade das duas equipes estava para o Flamengo ter saído com um resultado melhor, mas também flertou com a derrota, né? No último minuto o Rossi fez uma defesa que salvou o Flamengo da derrota para o Estudiantes, né? E o Palmeiras, que eu já falei isso para vocês, assistir jogo do Palmeiras hoje é tarefa para o palmeirense. É sempre muito chato, né? O Palmeiras é muito burocrático, o Palmeiras é aquele time mediano, ele não domina, enfim, o jogo do Palmeiras é muito concentrado ali no meio, um jogo chato, que o Cerro Porteño teve oportunidades, o Palmeiras também, aliás, perdeu cada gol, Alain, hein? Meu Deus do céu. E o goleiro do Cerro Porteño fez também cada defesaça. Mas foi um jogo muito parelho, né? E o Palmeiras, em outras edições da Libertadores, esteve mais absoluto, né? Não me lembro de o Palmeiras fazer jogos parelhos na fase de grupos, faz tempo que eu não vejo. E o Palmeiras nem líder é por enquanto. Claro, tem 2 jogos ainda, né, em casa, mas não é líder do campeonato, do seu grupo ainda. É o Sporting Cristal, que aliás deu um sufoco, né? Fez o Palmeiras suar sangue para vencer, jogando dentro de casa a equipe peruana. Tá muito bem a equipe peruana, líder do grupo, e o Palmeiras vem em segundo. O Flamengo lidera o seu grupo, o Estudiantes vem em segundo. O Flamengo não deve ter muita dificuldade para passar bem, talvez fazer até a melhor campanha da Libertadores, né? Quem salvou o Brasil ontem na Libertadores foi o Mirassol. O Cruzeiro já tinha ganhado, é claro, né, do Boca Juniors, mas o Mirassol venceu. Não está nem ali na classificação para as oitavas, né? Mas tem os mesmos pontos de LDU e Lanús, né? O Mirassol está em terceiro nesse momento, mas venceu 2 jogos, perdeu 1. A questão é que o Always Red é o grande fiel da balança. Então talvez ele perca todos os jogos, não sei. E aí vai ser saldo de gols, isso que vai definir, né? Então o Mirassol está fazendo a parte dele. Sob a batuta do Eduardo, campeão da Libertadores pelo Botafogo, o Mirassol está fazendo a parte dele, venceu bem ontem, 2-0. Copa Sul-Americana é que é o problema, cara. Eu não sei o que está acontecendo na Copa Sul-Americana. Tirando Botafogo e São Paulo, cara, parece que é um concurso para ver quem vai ser o pior. Quem vai fazer o melhor vexame na Sula? Pô, o Grêmio ontem, contra o fraquíssimo Palestino. Grêmio com força máxima, hein? Grêmio com força máxima. Luiz Castro escalando força máxima no Chile, não foi suficiente. O Carlos Vinícius, que é matador, né? Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, bom jogador, ontem teve a proeza de desperdiçar 3 penalidades máximas. 3 penalidades máximas. Consagrou o goleiro do Palestino, aliás, grande goleiro, hein? Grandes defesas do goleiro do Palestino. E aí no fim do jogo, Carlos Vinícius faz até um gol, comemora, aquela festa toda e tal. O gol é anulado porque bateu na mão do namorado. Rapaz, que noite inesquecível para o Carlos Vinícius. Essa ele não vai esquecer nunca, nunca. E o Grêmio não lidera a sua chave, uma chave que conta com times que talvez você nunca ouviu falar. Quem lidera é o City Torque, para quem o Grêmio teve a disfarçatez de perder na estreia. Complicada a situação dos brasileiros na Sul-Americana. Agora, bem pior que o Grêmio, que pelo menos ainda está ali em segundo, é a situação de Santos, é a situação de Vasco, que joga hoje contra o Olímpia, mas é lanterna também. E o Galo, né, cara? O Galo é inexplicável. É concurso para fazer vergonha. Quem ganha? Os titulares, o mistão ou os reservas? Não interessa. O Galo sempre perde. É inacreditável. A força máxima perde. A mistão perde. A reserva perde. Então não adianta, pô. Não adianta.
Ontem conseguiu perder pro Cienciano. O Cienciano fez até piada nas redes sociais, né? O Galo tá virando freguês do Cienciano do Peru, nunca vi isso, né? Perdeu por 1-0. E é o lanterna do grupo. Imagina, o Atlético Mineiro, que no Campeonato Brasileiro vai fazer figuração, não se classificar nem para os playoffs. Não, isso aí é inaceitável, é inadmissível. Bom, hoje tem Vasco, hoje tem Bragantino, e vamos ver se, pelo menos, salvam aí. Botafogo fez a parte dele, São Paulo tem feito a parte dele, né? Mas para salvar essa outra turma aí que está destoando na Copa Sul-Americana. Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração e até a próxima aqui no Dois Toques, a casa do futebol.